Eu sou a Lucia Arantes, quero convidar vocês para fazer um trabalho de biorressonância. Biorressonância são equipamentos de alta tecnologia, equipamentos que você consegue equilibrar, o teu corpo recebe um estímulo para entrar em estado de harmonia. O que é esse estado de harmonia? Cada vez que você tem uma doença, ou uma dor, ou um desconforto, uma ansiedade, um medo, uma fobia, teu corpo está produzindo, naquele ponto, um estado desarmônico das suas frequências. Cada doença é um desequilíbrio total. Quando você desequilibra um órgão, por exemplo, o fígado, não só o órgão, como também as suas emoções, então, por exemplo, raiva, mágoa, ressentimento, também mais angústia, às vezes dificuldade para dormir, tudo isso começa a gerar no seu corpo, como se o teu corpo começasse a pulsar numa frequência desarmônica naquele ponto. Quando a gente trabalha com a biorressonância, o que a gente faz? A gente estimula aquele ponto a voltar em equilíbrio, a estabilizar. Então, se você vibra, por exemplo, no teu fígado a 319 Hz, quando a gente estimula o fígado a funcionar novamente, tem células lá que estão funcionando a mais de 319 Hz, outras menos. Por quê? Porque ele está buscando manter aquele órgão em funcionamento. E a biorressonância é como se fosse um empurrão. Imagina você numa balança, né? Quando você começa a balançar, você senta e o teu corpo fazendo uma força, você vai para frente, vai para trás, até que a força física é mínima e a velocidade é grande. Então, quando você está nesse movimento, significa o quê? Que o teu corpo já, ele está funcionando muito mais pelo impulso, sem força, do que outra coisa. A biorressonância é a mesma coisa. A biorressonância, ela vai dando impulsos no seu corpo, ou seja, ela vai estimulando o teu corpo a funcionar numa frequência harmônica, até que o teu corpo comece a funcionar harmonicamente sem a necessidade desse estímulo. Então, a biorressonância, ela busca o equilíbrio em todas as áreas, no físico, no mental, no emocional e no energético. Quando a gente faz esse trabalho com você, vem bastante conteúdo, muita informação do que está acontecendo, tanto no campo emocional quanto no físico. Então, às vezes pode aparecer conflito de relações, relações com pessoas muito próximas. E quando a gente começa a falar sobre isso, você começa a identificar a causa, provavelmente, de muitos desequilíbrios que estão ocorrendo nesse momento. Quando você identifica a causa, você toma consciência. Às vezes você até tem uma suspeita, mas quando você identifica ela, você tem a possibilidade, você tem a escolha de resolver ou não. Tem pessoas que até dizem para mim, não, eu não quero mexer nisso, isso dói muito. Tem outras que dizem, tá, e como é que a gente faz para lidar melhor com esses conflitos? Que podem ser conflitos intrapsíquicos, conflitos relacionados à tua maneira de ver, de agir, de sentir, e a gente tem que trabalhar essa tua percepção. A gente trabalha com equipamento no nível mais inconsciente, usa outras abordagens também para te ajudar a tomar mais consciência e ter uma postura, uma atitude diferente diante da vida. Ou você escolhe, ok, não, eu quero continuar assim, e nós vamos trabalhar o quê? Para normalizar esses sintomas. Quer dizer que necessariamente você resolveu o problema? Não. Provavelmente os sintomas vão melhorar, mas podem aparecer de uma forma diferente, com outros sintomas em algum outro momento da tua vida. E isso não é legal, né? Então é importante que vocês tenham a possibilidade de escolha. Quando você tem consciência, você tem a possibilidade de escolha. Quando você inicia um tratamento onde a gente começa a identificar uma série de informações e que muitas vezes você não consegue ou não quer ou não aguenta lidar, é importante ter claro que nem sempre o resultado vai ser tão eficiente quando você se dispõe a.
se dispõe a lidar com esse conflito. Então, a biorressonância é uma terapia diferente, é uma terapia, tem poucos profissionais no Brasil que fazem esse tipo de trabalho. A gente trabalha todo tipo de dor física, dor emocional, às vezes alguns problemas de comportamento. Então, quando a gente fala de criança, a gente pode estimular a capacidade cognitiva, a gente pode estimular atenção, concentração, foco. Essa época de vestibular, por exemplo, é uma época que gera muita tensão, muito estresse, e as pessoas ficam muito fora do eixo. Então, eu vou trazer um exemplo que eu trouxe para vocês. Eu tive um rapaz, ele queria direito na USP, e ele já estava no terceiro ano, né? Ele terminou o terceiro e prestou vestibular, não passou. No ano seguinte fez cursinho, não passou. Então ele estava na terceira tentativa, né? E no segundo ano de cursinho direto. E sendo que o terceiro ele já tinha feito parcialmente cursinho e o colégio. Bom, ele chegou num estado assim, ele falou, olha, cada vez que eu sento para fazer uma prova, eu começo a ter diarreia, vômito, eu fico nervoso, eu não consigo me concentrar, enfim. E isso estava deixando ele completamente atormentado. Então, ele ia para as provas, para os simulados, e não conseguia dar um bom resultado. E a gente começou um trabalho, a biorressonância foi uma das terapias que nós fizemos. Tive que trabalhar com ele a possibilidade de uma outra faculdade, apesar do nível de conhecimento dele ser excelente, ser um menino extremamente dedicado, queria realmente passar na USP, mas eu precisava desconstruir essa idealização, né? Porque ele colocou a USP num nível que estava muito longe dele chegar, por melhor que ele estivesse. Então, a gente desconstruiu essa ideia dessa coisa idealizada. Ele se permitiu se ver numa outra faculdade. E a gente começou, a partir daí, ele foi fazer os simulados, aquele sintoma que ele tinha de vômito, de diarreia, de nervosismo, começou a desaparecer. Bom, resultado, ele passou em primeiro lugar na PUC, ele passou, eu acho que entre os 10 primeiros no Mackenzie, e aí ele foi fazer a USP, né? Claro, muito mais tranquilo, já tinha feito a matrícula lá no Mackenzie, que ele tinha optado pelo Mackenzie, e, óbvio, passou, sem sombra de dúvidas, na USP, e ficou muito feliz. Só que, assim, o que impediu o resultado dele na USP? O nervosismo, o estresse, o medo, a tensão. Para vocês terem uma ideia, ele nem se permitiu, nos anos anteriores, prestar outra faculdade, até para ele se sentir mais seguro. Então, assim, às vezes a gente se coloca num nível de tensão e de estresse tão alto em função das nossas ideias, dos nossos pensamentos, e isso leva a um estresse físico absurdo. Então, o que ele tinha? Eram sintomas físicos que o trouxe, no entanto, não eram sintomas físicos, eram os emocionais. Quando a gente trata o emocional, quando ele se permite se colocar de uma outra forma, num outro contexto, ele relaxa e ele consegue dar um melhor, né? A capacidade dele vem à tona. Então, a gente consegue, com o equipamento, então, reduzir o nível de estresse muito, melhorar a qualidade de sono, atenção, concentração, foco, nível de inteligência. Então, amplia muito essa possibilidade. Crianças que têm dificuldade de atenção e concentração na escola também, isso melhora. Enfim, meus telefones 50 49 0863, 50 49 0863. Vocês podem ligar, deixem o seu nome, o telefone com a minha secretária e eu vou retornar pessoalmente para cada um de vocês para dar o esclarecimento que vocês precisam e, se for o caso, agendar, ok? Além disso, eu quero trabalhar com vocês duas coisas muito importantes, que no consultório, grande parte da tensão emocional, do estresse, tem a ver com os relacionamentos, com as dificuldades da gente se colocar numa discussão, de conseguirmos sair de uma posição passiva,
onde você engole tudo que tá, tudo que as pessoas dizem, tudo que as pessoas falam, e você, de alguma forma, né, segura essa raiva dentro de você, porque não é fácil só ouvir, só engolir. Isso também gera muita raiva, muito estresse, muita ansiedade. E na medida em que você tá com tudo isso dentro, você até faz o que a outra pessoa está exigindo ou está colocando. Por quê? Porque você ou não quer discutir, ou tem dificuldade para se colocar, ou está com tanta raiva e tem medo de falar, e quando você fala, provavelmente você vai explodir e você não quer que isso aconteça. Então, quando eu trabalho esse tipo de colocação, e a gente, no decorrer da vida, todos nós somos treinados a ouvir, né, e a reagir sempre num padrão de pensamento. Ou eu estou culpado, né, ou eu sou culpado. Quando você fala comigo e eu falo, puxa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter dito aquilo, eu fico sofrendo nessa condição. Ou você é culpado. Então, eu me encho de coragem, aí eu entro numa posição mais agressiva e eu falo um monte para você porque eu tenho certeza que você está errado. Essas duas posições, elas geram, além do conflito, muita resistência na comunicação. Porque normalmente, mesmo quem ouve e engole, que é a posição mais passiva, você acaba não ouvindo, não entendendo direito o que está acontecendo com o outro. Por que o outro está tão bravo? Você só entende o ataque. Ele está me criticando, ele está me atacando, ele está... E quando as pessoas estão nessa posição, a capacidade de entendimento e compreensão fica muito diminuída. E a resistência faz com que você acabe fazendo a coisa sem entender exatamente por que você está fazendo, ou se colocar de uma maneira diferente para que mude esse padrão. Todas as vezes que você agir diferente em relação ao outro, naturalmente o outro não vai conseguir agir da mesma forma que você, a mesma forma que ele vem agindo ao longo do tempo. Então, se você muda, né, a colocação, se você muda, faz uma pergunta, se você se coloca de uma maneira diferente, a outra pessoa também muda. É muito comum, quando você começa a trabalhar esses pontos, que você diz, nossa, como as pessoas mudaram, como as pessoas melhoraram. E, na realidade, as pessoas não mudaram. Quem mudou foi você. Então, quem gera esse ponto de transformação é você. E na medida em que você vai conseguindo se colocar melhor, ser mais assertivo, falar mais das tuas necessidades, das tuas emoções, perceber, treinar uma escuta empática do que está acontecendo no outro, né? Ouvir a queixa ou a reclamação ou a imposição da outra pessoa de uma forma que você possa perceber qual é a necessidade dessa pessoa que não está sendo atendida. E não levar em consideração os ataques, né? Os adjetivos que muitas vezes um impõe ao outro. Não é isso que está em questão. A questão é o que está me deixando tão insatisfeita que me leva a agir desta forma. Quando a comunicação entra na questão da necessidade, do que é importante para mim, do que é importante para você, as coisas mudam. Então, eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Imaginem uma situação assim, uma pessoa está prestes a se aposentar e não conseguiu, porque em um determinado momento da vida não contribuiu. Aí a esposa do lado ouve uma mensagem, né, ouve uma informação, e quando ela fala, a reação, né, do marido é uma reação mais explosiva. O que aconteceu? Será que é o que ela falou ou será que é a necessidade dele que não está sendo atendida? Quando a gente olha desse ângulo, né, e quando ela fala, olha, né, fulano não se aposentou, fulano não sei o quê, a leitura dele ela está falando de mim, é uma crítica para mim, e provavelmente ele vai ficar irritado. E o que acontece? A reação da pessoa é ser mais agressiva. Mas por que você está falando isso? Enfim, começar uma discussão ali. E ela, em nenhum momento, estava pensando nisso. Só que se a escuta dela for, será
que você está chateado, você está triste porque você não conseguiu se aposentar, ao invés de dizer, poxa, por que você está falando assim comigo? Não tem nada a ver. A conversa muda. Quando ela fala da necessidade, do que possivelmente está acontecendo com ele vai ouvir aquilo, ele vai tentar processar de uma maneira diferente e pode até concordar ou não. Porque nem sempre a gente acerta o que o outro está pensando e sentindo. E aí, o outro vai poder dizer, não é isso, é que qualquer outra coisa. Então, quando você sai, né, do você é culpado ou eu sou culpado, e você entra na possibilidade de entender o que está acontecendo na cabeça e no sentimento do outro, e abre um espaço para empatia, para que o outro fale, a resistência diminui. Então, eu estou convidando vocês para participar de um grupo, de uma terapia online, vai ser grupo anti-estresse. Nós vamos trabalhar várias coisas, respiração, meditação, trabalhar, lidar com conflito, transformar conflito. E vamos trabalhar outras técnicas, outras abordagens. O nosso tripé vai ser saúde, prosperidade e relacionamento. Quando você tem uma capacidade de comunicação muito boa e você é mais assertivo, o teu nível de estresse diminui. A questão da saúde, quando a gente trabalha a respiração, quando a gente trabalha a meditação, você equilibra o teu corpo, você dorme melhor, você se sente melhor e automaticamente a prosperidade, nós vamos definir alguma meta que você quer atingir e vamos fazer um plano de ação e vamos trabalhar em cima do teu objetivo. Serão 12 encontros de 1h30 online. É um grupo onde a gente vai poder conversar. Vocês precisam me mandar um WhatsApp. 11 98 654 0880. 11 98 654 0880. Entre no YouTube, Lucy com Y, Arantes, se inscrevam no meu canal. Toda semana eu tô postando alguma coisa, alguma informação sobre relacionamento, sobre distorção de pensamento, a própria biorressonância. Alguns trabalhos, alguns depoimentos, lá tem bastante depoimento, tem depoimento de tudo quanto que é jeito, de prosperidade, que as pessoas melhoraram, conseguiram reativar o trabalho, ganhar mais dinheiro, melhorar dores físicas, saúde, equilibrar o corpo e principalmente, a maioria dos meus clientes, eles melhoram em todas as áreas da vida, melhoram na prosperidade, na autoestima, na segurança. Quando você está no estresse, você vibra determinadas tensões. Quando você está numa posição de segurança, de confiança, com uma autoestima boa, você vai vibrar num outro padrão de emoção, de sentimento e principalmente você vai se colocar muito melhor nas situações e nas relações. Você me manda um WhatsApp no 11 98 654 0880. Eu vou te responder tanto sobre a biorressonância como o grupo online anti-estresse. O workshop deve ter mais um ainda esse ano. Eu estou definindo a data e passo para vocês a partir da semana que vem ou no meu site terapiavibracionalsp.com.br. Aguardo vocês na próxima semana e entrem em contato para ter mais informações. Até semana que vem.